Vou chamar a nossa namorada, Camila, Malandrão, Visconde, que estará hoje com a oportunidade do nosso Shiur, para achar Baragash, encontrou-se. Oremos. Pai eterno, que está a tua serva, pronta para receber o trono da tua graça, a revelação que tu tens dado a ela para esse estudo. Vista sobre a sua vida, sobre nós que aqui estamos, sobre aqueles que nos assistem. Que a tua majestade possa recair sobre cada um de nós. Nós choramos, gratos, Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom, amados. Shabbat Shalom para você que nos assiste nessa manhã. Saiba que é o maior investimento da nossa vida. É a gente parar todas as nossas tarefas para mergulhar na palavra do Senhor. Não tem investimento. A palavra de Deus diz que não tem ouro e não tem prata que compre a sabedoria que vem do Senhor. E Ele dá para aqueles que o temem. Na manhã desse Shabbat, com a graça de Deus, com a bênção do Senhor, nós vamos falar um pouco sobre dois homens, dois patriarcas, que eu creio que o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, quer abrir o nosso entendimento nessa manhã, que é a vida de Judá e a vida de José, Yehudá e Yosef. O primeiro capítulo, da Parashá, capítulo 44, que foi lido, e vai começar no versículo 18. E aproximou-se. Vai começar falando de Yehudá, de Judá. E enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Senhor trouxe para mim Judá. Yehudá significa louvor a Deus. Mas esse homem, no início da sua vida, ele não fez coisas boas. Ele não teve atitudes corretas. E o Senhor me fez olhar um pouco para a vida de Judá, de Yehudá. Primeiro que em Gênesis 37, versículo 26, vai falar que foi ele que propôs a venda de José. Os irmãos queriam matar, estavam com ódio, estavam com inveja, e ele, como uma pessoa, não que matar, que a gente vai matar, vamos vender, Ele tomou essa atitude com os seus irmãos. E logo em seguida, a Torá vai mostrando como que foi a vida de Judá após essa atitude. Engraçado que a palavra chama atenção para a vida de Judá, não está falando dos demais irmãos, ela dá uma pausa e fala sobre a vida de Judá. E Judá teve 5 filhos. Primeiro ponto que o Senhor me chamou a atenção, e depois, se você quiser, pode conferir. Em 1 Crônicas 2:3, que vai confirmar essa palavra, e a outra passagem agora não me lembrou que eu anotei. Judá se casou com uma mulher cananita. E imediatamente quando eu vi sua mulher cananita, teve 3 filhos com essa mulher cananita. A palavra diz que ele se afastou um pouco dos irmãos, aí foi o inferno dele, E aí casou, teve sua família. A Torá vai mostrar que o primeiro filho não agradava a Deus. Era um filho que não queria dar era um animal. E o segundo filho, a mesma coisa. Foram 2 homens que Deus tirou a vida. O terceiro filho, ele achou até que a esposa dos filhos dele, a nora, era a causa da morte dos filhos, e não era. Era o próprio pecado dos filhos que fez Deus tirar deles. E o Senhor me trouxe à memória as instruções dadas desde Abraão. Deus foi claro
ele falou para Jacó, depois de todo aquele evento, né, das bênçãos, de Esaú perder a bênção dele. Esaú fez o quê? Ele casou com a cananeia para provocar o pai e a mãe. Né? Ele fez de caça, né? Tanto que foi um homem que não agradou a Deus. Mas Jacó não. Jacó obedeceu e falou, vai lá para a terra, é lá da tua mãe, casa, casou, né, com o filho. Pois bem, e Jacó? Jacó teve 12 filhos homens. Será que Jacó deu as mesmas instruções para os filhos? Judá casou com uma cananeia. Não sei se Jacó, eu creio que sim, ele deve ter dado a instrução. A Torá não vai dizer isso claramente, como o pai e o avô, não. Mas Judá casou com uma cananeia. E isso aqui a Torá não está dizendo. Eu acredito que o fato dele ter casado com uma mulher cananeia fez com que os filhos fossem homens que não agradassem a Deus. Porque quando você se junta com uma pessoa que não tem o mesmo Deus que você, que não tem o mesmo costume, a mesma devoção que você tem, fica uma mistura. E os filhos tendem sempre para o mal. A palavra de Deus, né? Nosso coração já é mau. Ele inclina. Vai dizer, cará, inclinação para o mal. E a Torá vai falar que Deus odiou esses homens, irmãos. O que aconteceu? Deus matou. Então Judá sabia que perdeu um filho e perdeu o nome de dois. E com medo de perder o terceiro, ele não deixou casar com a nora, porque tinha que gerar a descendência desde o primogênito, ele não deixou. Aí houve aquela trama toda, né, de Tamar se vestir, né, daquela mulher. Ele acabou engravidando, tendo 2 filhos com ela, sem ele saber. Né, por isso que ele teve 5 filhos. Simeão, em Gênesis 46:10, também casa com uma mulher cananita. Diná foi violentada por um cananeu, porque ele é hebreu e hebreu do povo cananeu. A palavra de Diná foi a filha da terra. O que é aquela coisa da filha da terra? Olha, é muito difícil, né? Jovem, né? A gente não pode aprender, mas tem que saber como instruir, né, irmão? Tem que instruir no caminho. É verdade. Não quer dizer que você instruir que ele vai obedecer, mas tem que instruir, não tem jeito, né? E entregar nas mãos do Senhor. Mas, irmãos, tem algo da parte de Deus para você nessa manhã. Porque cada um de nós temos uma escolha na nossa vida, mas tem a nossa parte também, e é isso que o Senhor quer ministrar nessa manhã também. Lá em Gênesis 34, eu vou dar um pouco dessa volta, né, para falar de Judá, o porquê naquele momento, com Yosef, ele sem saber que era irmão dele, ele se humilhou. Depois de 22 anos se passaram, ele teve aquela atitude, era um pai que, como é que eu posso falar, pai que perdeu já filhos, sabia que a dor de perder um filho, porque quando ele perdeu o irmão dele, ele não sabia que dor o pai ele estava sentindo. Mas agora ele sabia. Experimentado. Já é um homem mais maduro, já é um homem que passou por aquela dor. Em Êxodo 34, versículo 16, vai dizer, eu vou ler um 15 para ficar mais claro, para que não faças aliança com os moradores da terra. Aliança, irmãos, em todos os níveis, casamento, trabalho, qualquer tipo de comprometimento com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem a seus deuses, e tu, convidados dele, coma dos seus sacrifícios. Isso está escrito na carta aos Coríntios, né? Que a palavra diz que a gente não pode comer a mesa do Senhor e a mesa dos demônios, porque um consegue odiar um e agradar o outro, né? E vai falar do jugo desigual, não tem como. Está em 1 Coríntios 8, depois você medita nessa palavra, porque comida é comunhão. Então a gente não pode, não pode. A gente tem que ter um discernimento. Eu acho que a palavra certa é essa: quando comer, quando estar, quando
se envolver. E quando se envolver, como se envolver. Até o como também é muito importante. E tomes mulheres de suas filhas para teus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses. Toda vez que a gente sai da presença do Senhor para servir a outro Deus, isso para ele é prostituição. Ele chama de prostituição. Ele chama de adultério. É um adultério espiritual. Porque a dona é errada, ele é o único Deus, e de repente você vai se postar diante de outro Deus, vai comer comida de outro Deus? Vai sentar, mas não. A palavra fala que o Senhor vai condenar aquele que pratica o mal e aquele que come. Você não pratica o mal, tá junto. É testemunha. Então o Senhor ele fala isso, nos ensina da palavra dele para a gente não tomar, não fazer aliança, irmãos. Não faça aliança com quem não é do teu povo. E se você está numa situação assim, ore, clame ao Senhor, para que o Senhor te livre de todo laço. Isso é uma ordem do Eterno. Isso veio de Abraão, lá no livro de Devarim, capítulo 7. Por que o Senhor insiste nisso? Porque lá na frente, quando você faz essa união, o fruto dessa união é que vai ser bom. Os filhos que eram para ser para cá, acabam sendo uma coisa ruim para a sua vida, experiências ruins para a sua vida, como para a nossa vida. De Yehudá, de Judá. Devarim 7, 1. Você que nos assiste, comenta. Comenta se você já passou por essa experiência. Né? 7, 1 vai dizer o seguinte: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e te tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, Gergaseus, amorreus, cananeus, perezeus, heteus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente os destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade dela, nem te aparentarás com ela para entrar casar. Você vai fazer aliança. Não darás as tuas filhas, isso é uma ordem direta do Senhor, não dê as tuas filhas a seus filhos. Mas agora o fulano se envolveu com o... Não entrega ela. Filha, eu não concordo com essa união, não faça isso. Se ela insistir, não seja por rebelião dela. Mas não vá junto. Quantos relatos, irmãos, a gente vê hoje em dia na nossa própria cidade? Você comenta na sua cidade, mulheres sendo violentadas, mulheres sendo abandonadas por homens horríveis. Mas por quê? Sempre tem um início essa história. Muitas das vezes são meninas rebeldes, meninas que não amam seus pais. Mas você, como pai e como mãe, precisa enfatizar: não faça, está escrito, não te aparente, não dê. Eu quero a sua filha, mas não olho para você. Você não é meu povo. E o inimigo ele é sujo, né? Porque quando ele vê que você é uma resistência, essa pessoa, o que ela faz? Ela coloca uma máscara. Ela finge que ela é boa, ela visita a tua sinagoga, ela se batiza, ela faz uma aulinha aqui. Quando ela consegue o que ela quer, ela não parece nunca mais. A gente fala isso como o nosso hoje falou, são 29 anos, irmãos, de experiência, e a gente viu muitas experiências assim. E o caminhar não foi bom. Não é o fim. Não é o fim. Se você tomou uma escolha dessa, não é o fim. Mas você precisa voltar para o caminho. Vai ser mais difícil. Mas você precisa voltar para esse caminho. Então, hoje, não darás suas filhas seus filhos e não tomarás suas filhas seus filhos. E você fala para o seu filho: eu não aceito essa mulher. Eu não quero. Ela não é do nosso povo. Irmãos, não se engane. Não é porque a pessoa é trabalhador. Não, ele é trabalhador, ele é caseiro. Quantas vezes nós ouvimos isso? Ele é trabalhador, ele é caseiro, ele é trabalhador, ele é caseiro. Mas abre as portas para entrar na sua casa. Porque entra em idolatria, seus filhos não são santificados. Você encontra uma
que a gente saia da presença dele. Então não facilite. Ah, mas o meu filho quer, ele está insistindo, a minha filha quer. Não concorde, não aceite. Se posicione firmemente diante do Senhor. Fique em oração. Senhor, qual é a tua Adonai e Sebaoth comigo nessa guerra? Não abençoa essa união. Irmãos, isso por filho é um choque, né? É o quê? Ele vai fazer, irmãos, olha, a gente faz muita coisa. Ah, porque ninguém abençoou, mas a gente agora está feliz, agora a gente tem filho, e daí? Isso não quer dizer que Deus abençoou essa união. Se você insistir nessa rebeldia, vai fazer o quê? É a consequência sua. Não tem jeito. Aparentou? Agora não larga. Se aparentou, larga. Agora, se você se aparentar com um homem que não tem a Deus, a palavra é clara, você deve submissão a ele. Irmãos, que difícil. E se você se apartar, se aparta. Fica aparta. E vice-versa. Tudo tem um início, né? Se você pretende casar, noivar, busque uma liderança, busque orientação, busque jejuar, busque o Espírito Santo falar com você, para que você não venha ter consequências como exemplo aqui na Paraxá de Judá. Porque ele teve filhos que não agradaram a Deus. É óbvio, irmãos, a gente não pode garantir nada, mas o fruto da obediência sempre é melhor. Sempre é melhor. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim para servirem a outros deuses. O que elas vão fazer? Ah, não tem problema não, lá em casa a gente não comemora não, a gente só come um bolo. Ah, não, a gente não vai pra, a gente só vai lá. E assim eles vão tirando o teu filho e tua filha da presença do Senhor. Como o inimigo age devagar, aos poucos, vai se afastando da presença do Senhor. E a palavra é clara. E a ira do Senhor se assemelha contra quem? Contra vós. Depressa vos consumiria. Então o Senhor se ira conosco. Se nós aceitarmos, não, meu filho quer, ele vou fazer o quê? Não aceite, porque o Senhor vai se irar contra você. Ele não quer que teu filho se afaste da presença do Senhor. Eu sei, irmãos, que muitos de nós não queremos ouvir essa palavra, porque ninguém quer ser odiado, ninguém quer ser reprovado pelo homem, mas quem quer ser aprovado por Deus precisa se posicionar. Eu tenho uma figurinha que eu vi na rede social de um psicólogo, ele falou toda a experiência dele jovem com a mãe dele. Ele falou para a mãe dele que ela não tinha deixado, né, ele fazer alguma coisa, né? E ele falou assim: mãe, eu amo você. Ela, o problema é seu, eu não preciso do seu amor. Aí, ele falando, né? Ele, como assim? Você não precisa do meu amor? Não, eu preciso que você me respeite. Porque se você não me respeita, então realmente você não me ama. Então, se você não ama, não está gostando, o problema é seu. Eu quero seu respeito. Você mora aqui, você vai fazer as coisas aqui diante da lei que está aqui. Porque ele cresceu, quando ele cresceu, ele entendeu o que era amor. Amor não é gostar, amor não é fazer a vontade. Amor é você, se for necessário, repreender. Amor, muitas das vezes, irmãos, é não permitir, como o Eterno está nos ensinando aqui. Isso é uma coisa que ele abomina, ele não quer, porque ele sabe que se eu e você entregar os nossos filhos, para os filhos do mundo, a gente não vive no casulo. A gente não vive no casulo. Mas, do que depender de você, do seu posicionamento, seja firme. O Senhor não se agrada disso. Se você me orar e perguntar, Senhor, a gente não é. Ele quer, então ele vai fazer o que diz as Escrituras, vai amar como Cristo amou a igreja. Mas não é igreja. Mas vai amar como amou a igreja. Você quiser. Ela vai se submeter como se fosse para Yeshua. Ele não é Yeshua. Mas você quiser. Irmãos, é muito difícil ouvir isso. Mas se você quer agradar
vida. Ai, mas é só ir ali com o problema. É o que tem. É só ir ali. Aí é uma festinha ali, é um cantinho ali, é um beijinho ali. O que tem? Não tem nada. Eu já ouvi falar de traição, agora é só tem relação. E Yeshua falou: se você já deseja no teu coração, você já adulterou. Como assim? Não é bem assim, não. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 2, eu vou abrir aqui para os irmãos. Isso é algo, e eu olhando a passagem, eu queria até que vocês comentassem. Esse tipo de atitude, eu tenho certeza, 2025 a gente seria reprovadíssimo se tomasse um tipo de atitude que eu vamos ver aqui na palavra, está falando da palavra. Ai, a palavra de Deus é linda aqui, ó, martelo de luz a pena. 1 Reis 11, 2. Olhando 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres que estranhas. Olha lá a mulher estranha. É linda, é cheirosa. A boca dela parece manteiga. Bota o homem lá em cima. Mas a vida com ela é o inferno. E isso ali das filhas de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias. Que isso, um homem sábio. Então até os sábios se corrompem com esse tipo de mulher. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Será que Judá não recebeu essa instrução do Pai? Será que Rúben tentou com as mulheres do Pai? O Bila? Eles não foram instruídos? Eu creio que eles foram instruídos, não. E eles tiveram consequência. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Então, por amor, tem até uma música que fala, por você eu abandono até meu Deus, e é isso que fazem. Por amor, aquela pessoa abandona Deus, abandona a palavra, abandona a sinagoga, abandona ministério, porque foi enlaçado. Isso não é amor, isso é laço, é cova profunda. Então a palavra enfatiza, não faz. Essa palavra eu quero que você leia. Comenta se você quiser comentar depois, lê essa palavra, Esdras 9. Acho que é essa palavra, né? Acho que é Esdras 9. Meu Deus, irmão, depois comenta. Olha isso, deixa eu achar aqui. E depois fala que a Bíblia não ensina sobre relacionamento. Ensina sim. Ensina sim, que tem ouvidos ouça. Você que não quer ouvir, que você é rebelde. Quer ser uma jovem rebelde, um homem rebelde. Mas minha mãe não gosta dela. Mentira, não, ela não serve ao Senhor. Se ela não serve ao Senhor, ela não serve para você.
A gente reclama da violência, a gente reclama da desonestidade, da mentira. Isso é fruto da desobediência. O teu filho é um mentiroso, o teu filho é um cafajeste, a tua filha não vale nada. Mas qual foi a instrução e qual o exemplo que nós temos dado para eles? Que eles façam isso pelo coração deles e não por causa de nós. Tem me chamado muita atenção no livro dos Reis, que fala, né, e o filho seguiu o exemplo do pai, que fez o que era mal aos olhos do Senhor como seu pai. Entende? Eles vão olhar para nós e vão seguir que tipo de exemplo? Se você casar com um homem dessa terra, o que você vai dar para eles? Que testemunho nós vamos dar para eles? Eles se misturaram. Assim, versículo 2, se misturou a semente santa com os povos dessa terra. E até a mão do príncipe dos magistrados foi a primeira nessa transgressão. Começou lá com Salomão. Ele era sábio, ele se misturou, por que eu não posso? É sempre assim. Não, fulano casou, por que eu não posso? Ele fica, por que eu não posso? Porque está escrito que a gente não pode, irmãos. Olha para a palavra de Deus. Se alguém errou esse caminho, não copie o erro. Faça diferente. Faça o que está escrito. Obedeça à palavra de Deus. E a palavra fala, se for necessário usar de violência para instruir, faça. Tem a passagem de Neemias, eu vou achar. Eu vou ter que achar essa palavra porque é isso mesmo, Neemias 13. Aleluia. Neemias 13, versículo 23. Lê comigo, dá sua opinião sincera. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e os seus filhos falavam o quê? Meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Já começou a mistura, tudo junto misturado. E contendi com eles e os amaldiçoei. Eu espanquei o e lhes arranquei os cabelos. Dá sua opinião sincera. Senhor, eu acho que meu pai é tão manso, né, irmão? Pegasse um pau, não caso. E se você voltar a falar aqui, eu vou dar um pau nela. É você ter essa postura de. Eu entendo aqui, irmãos, que é óbvio que se você fizer isso hoje, você é reprovado pelo quê? Vai falar que você, se for negro, vai falar que é racista. Se for estrangeiro, vai falar que é xenófobo. Se for de outra, se for da mesma gênero, vai falar que é homofóbico. Não importa o que for falar. Arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis para as suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós. Vocês veem que o Senhor fala sério. Não aceita. Não deixa. Não vou. Não vou. Você está errado, você está errada. Não aceita. Irmãos, eu sei o quanto deve ser difícil você se posicionar, porque fica todo mundo contra você. Mas esteja aqui na palavra. Não dê. Obedeça, porque esse sangue não vai ser sobre ti. Porventura não pegou nisso Salomão, rei de Israel? Será que o pai dele teria aprovado isso? Ele falou: meu filho, segue a lei de Deus e Deus será contigo. Não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo amado de seu Deus. Irmão, não importa o quão firme seja a sua filha, o quão firme seja o teu filho. Se ele se aliançar com quem não teme ao Senhor, acabou. Aquele filho que você via profetizar, não vai profetizar. Aquela filha que você via devoção, como o Deus falou aqui da nossa família, não vai ver mais. É muito mais difícil.
E a gente não tem garantia de nada. E contudo, as mulheres estranhas quiseram pecar. E dávamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Não, e lá Provérbios, então fala, filho meu, rei Lemuel, ouve, a mãe falando, ouve, filho. Não se entregue ao vinho, não se entregue a essas mulheres. A gente tem que ser, irmãos, assim, ó, filho, é com pau, é com pedra, não quero, não aceito, não deixo, não permito, não agrada a Deus. Aí você vai ser um Elias dentro da tua casa, porque ele era o perturbador de Israel, porque ele não falava o requerido. Seja um profeta dentro do seu lar. Eu não sei como é que foi esse trajeto de Jacó com os 12, mas a palavra fala que Deus, ele matou os filhos de Judá. E eu creio que isso tem a ver com essa aliança dessas mulheres cananeias. O que essa mulher destruiu? Destruiu o caminho que deve seguir? Não. Destruiu o caminho que Deus deu. Aleluia. E aí, continuando essa mensagem, faça seus filhos entenderem o quanto é sério e grave a união matrimonial com quem não teme a Deus. Faça ele entender as consequências. Não teme o teu Deus, né? Aí eu já citei, né? Que ele bateu. Ele bateu, eu não aceito, arrancou o cabelo da cabeça. Eu imagino eu pegando no cabelo, não vai, não deixa, não quero. E aí depois falam que a gente é um povo bravo e tem que ser. Porque eles não querem ouvir o brando. Não quer ouvir o brando, não. Então peraí. Dá um espírito aqui de pirrais, aqui de alcaná, que ele pegou lá, a lança era para a pessoa, aquele homem com aquela mulher com a vida, estava afrontando. Aí vem teu filho querer te afrontar, dá nele. Dá nela. Não aceita. Isso é uma afronta. Meus irmãos, me contem, comenta aí. O que vocês acham dessa ideia que isso não começou, não tem conversa. Meu filho, quando você acha que ela é para você, não tem conversa. Não é não. Deus falou não. Deus não falou que ela tem que ser gorda, não falou que ela tem que ser magra, não falou que ela tem que ser alta embaixo, falou que ela tem que ser do povo. Não falou que ela tem que ser burra nem inteligente. Falou que ela tem que ser trabalhadora, temer a Deus, não ser preguiçosa.
crítica tem que estar firme, porque você se posicionar, irmão, está escrito, a gente está ensinando que diz adorar. Isso foi motivo de queda de um homem que era sábio. Será que não faltava uma mãe com um pau? Não vai! Será que não faltou um pai, um homem velho, daquele que se envolveu com mulher estranha? Você aí, burro velho na congregação, mas ela é direitinha, está íntegra e direitinha. Direitinha para você, para Deus ela não está nada direita. Vai fazer Natal, vai fazer Natal, cada um na sua festa. Vai fazer lá, vai se consagrar o Senhor, está lá no pagode. É isso para você. E teu filho vai ficar, esse daí, vai lá pra cá, vai lá pra cá. Mistura. Estes convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses e o povo comeu e inclinou os seus deuses. Aí, é o povo que o inimigo quer. Adoração a ele. Réveillon cristão. Vamos pular as 7 ondas? As 7 ondas, 7 é o número da plenitude. Então, plenitudamente, eu vou estar plenitudizado. Não é cultura. Eu vou estar na plenitude da santidade da minha pessoa. Porque para ela aquilo ali não tem nada a ver com tudo. Lá no capítulo 45, você vê que a história de José é diferente. Porque ele casa com a filha de Faraó, o Faraó tem que casar para ele ser o regente, mas os filhos dele são consagrados e tidos como filhos de Jacó. É diferente. Judá não. Judá ele saiu. A palavra é clara. Ele foi lá, se afastou do irmão, casou com uma cananeia. E aí, olha, a ponto dele dormir com a nora sem perceber e ter outros filhos. Deus ainda teve misericórdia disso, irmão. Porque da imagem dele que Davi e o Messias. Mas olha quantas coisas erradas. Essa porção vai mostrar, eu creio, que o arrependimento dele. Porque a palavra fala que o pai mandou eles descerem para o Egito pegar o alimento. José falou: vocês só vão voltar aqui se tiver o menor. E aí José fez aquela trâmite, né? Não, só Benjamim vai ficar aqui e estudar cá. E fala: não, explica. Eu me dei confiador com meu pai. O pai está ligado lá, me coloca no lugar dele. Ele se colocou como expiação. Eu creio que ali o Senhor, houve um arrependimento. Por isso nada está perdido. Glórias a Deus. Se errou, agora é hora de acertar. Se puder prevenir, evoluem, Senhor. Nós temos que ter a prevenção. Mas se ficar, agora tem que tratar. Tem que tratar. É assim a vida com Deus. Se errou, agora tem que tratar. Tem que tratar o jeito que está. Ele se humilhou. E aí Yosef entrou. Quando ele viu o irmão dele, que falou: não, vou vender ele. E, irmãos, quando ele estava na copa, ele clamou para os irmãos dele estarem dali. Irmãos, agora a gente vai entrar na reação de Yosef. Judá fez uma escolha errada na vida. E lá na palavra, né, quando ele fala, ali Yosef, cadê? É no capítulo 43, 45, 3. José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive. Ele não sabia que ele estava vivo. O Judá mesmo tinha explicado: o Benjamim tem que ficar com o pai, senão o pai morre, porque a gente tem um irmão que morreu. Ninguém fala: meu pai ainda vive. Os irmãos ficaram: é uma identificação, né? Para eles entenderem. Ele se revelou, ele tinha as palavras certas diante dos irmãos, de todos aqueles irmãos que venderam ele. Ele podia ter repreendido, não podia? Era a oportunidade. Podia ter zombado, podia ter atribuído o pecado. Agora, vocês estão ali. Ele foi.
por isso que a Torá nos ensina. Ele não fez isso. Muitas das vezes, quando nós somos injustiçados, nós temos a oportunidade de insistir na conduta daqueles que nos prejudicaram. Eu creio que o mundo dá uma volta, 360, que quem te prejudica vai chegar a oportunidade de você prejudicar. E o que tu vai fazer? Eu creio que agora é a hora. Ai, agora. O que tu vai fazer? Ele não fez mal por nós. 22 anos haviam se passado, 13 anos de separação, 7 anos de fartura, mas 2 anos de fome. Yosef tinha 39 anos quando ele se revelou com os irmãos dele. E ele fala, irmão, essa palavra eu choro toda vez que eu leio, gente. Olha o 5. Não, 4. Por favor, aproxime-se de mim, disse Yosef a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, ele disse, eu sou Yosef, irmão de vocês. Vocês me venderam ao Egito. Agora não se preocupem ou se sintam culpados, porque vocês me venderam. Vejam, Deus enviou-me à frente de vocês para salvar as vidas. Coisa linda! Que amor! Que amor! Aí no 7, Deus enviou-me à frente de vocês para assegurar vocês sobrevivam. Irmãos, agora era a hora da vingança. Era fome. Eles só iam comer se Yosef quisesse. Olha o poder que Deus deu na mão desse homem. Ele não. Não foi vocês que me trouxeram aqui. Vocês, diante da dor, diante da venda, do abandono, você entender que não foram eles, mas foi Deus que permitiu isso na sua vida para salvar a vida deles. É uma maturidade espiritual muito grande. Agora não foram vocês que me vieram aqui, mas Deus, Ele me fez ser vizinho do faraó, dirigente de todo o governo e fundador do Egito, e cuida dos irmãos. E a palavra é clara, que ele não, irmãos, a Torá está nos ensinando. Quando alguém fizer mal para você, e você tiver a oportunidade de fizer mal a ela, seja parente ou não, trata bem. A palavra diz que ele pegou os irmãos e colocou em gosto. Todo mundo quietinho lá, fala para falar que vocês são pastor. Eles tiveram um trabalho no Egito, eles não ficaram desocupados. Eles foram alimentados, eles foram cuidados pelo irmão deles. Eu aprendi que quando a gente fala o mal com o bem, isso quebrando o coração do outro, né? Ele vai entender que, caramba, eu jamais quero isso. Ele está tentando bem. Ele está me alimentando. A mim, eu prendi ele, eu. É assim que o Senhor, aí vem uma pessoa, um dom para dizer que a Torá, não, a Torá era olho por olho, dente por dente. Não é nada disso, você está tudo errado. Porque se fosse isso que você está falando, eu sempre teria pagado o mal com o mal. Uma coisa que eu não vi ainda no original, não tive tempo de ver isso, mas pela nossa tradução diz que Yosef estava falando para eles de que Hashem colocou Paró. Quem era Faraó? Era o grande, era considerado como Deus. E ele disse que ele colocou Yosef como pai de Faraó. Como pai de Faraó. Faraó, ele só mandava, como é que eu posso falar? Representativamente, quem fazia tudo era certo. Ele só estava ali tirando foto, quem estava trabalhando era certo. Porque nesse caso, daquela fome, ele falou, você tem o Espírito de Deus, ele não sabia lidar com aquilo. Nem ele, nem os administradores dele, nem os sábios dele.
foram escravizados, não foram. O povo de Israel foi escravizado, mas os egípcios não, depois de muito tempo, né? Depois da morte de José, durante o governo ali com José, ninguém foi escravizado, mesmo diante da fome. A gente vai, se der tempo, a gente vai citar aqui na palavra. E eu lembrei de uma passagem que está escrita no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Aquele que esconde a ofensa promove o amor, mas o que traz o assunto à baila, ou seja, começa, lembra lá em 1960 que você me deixou grávida, que você me feriu, lá em 1599, que você me deixou sozinho lá para me morrer, agora eu estou aqui. Não. Essa pessoa separa até mesmo amigos íntimos. O Senhor está nos ensinando que esconde a ofensa. Deixa aquilo que Deus permitiu nós passarmos de dores. Vamos entender que foi para o bem. Todas as dores da nossa vida, até mesmo quando a gente foi rebelde, né? Quando nosso pai e nossa mãe nos bateu, quando a gente perdeu o trabalho, quando a gente perdeu uma bênção, vamos entender que foi para o bem. Quando alguém nos fez mal, quando o Senhor permitiu levar, vamos entender que foi para o bem. Mas que bem? Para você entender, para você se posicionar, para você amadurecer, para você crescer, para você aprender. E eu sei que é um filho amado, né? Eu acredito que é aquele filhinho, né? Que o pai, né? Ai, filho, porque uma mãe vinha, vai deixa eu cortar para você. Para você. Aí chegou lá e não tinha papai para cortar a mãozinha. Tinha que ir lá e cortar a mão e dar a mão na boca dos outros. Aprender a servir. José aprendeu a servir. José aprendeu o que era ser um prisioneiro. Quando a gente passa por certo sofrimento, a gente tende a entender o outro que está passando. Você fica mais maleável. Você não fica tão duro. Você não fica tão exigente. Irmãos, para o castigo pelas dores. Porque realmente a palavra diz: a tristeza faz bem no nosso coração. Não tem jeito, é a vara do papai do céu da nossa vida. Então o verdadeiro amor, ele escolhe não expor, não reviver ofensas. Tanto no casamento, tanto na amizade, mas lá atrás, quando eu pensei de você não é não, agora você quer que eu te ajude? Não fala isso não. Não fala isso. Ah, mas ele tem que saber que eu estou ajudando, ele já sabe. Não traz a baila isso. Se você quer ter, eu creio, irmãos, que nós temos duas escolhas: ou você separa, ou você ama. E você podia falar assim: ó, vou dar para você isso aqui, mas eu não quero contar com você. Não podia. Mas ele não fez isso. Ele beijou o seu irmão. Ele chorou. Ele chorou solitário, seu irmão. Ah, foi difícil. Mas eu cheguei aqui. Foi necessário. Irmão, que deve ter sido uma choradeira, uma coisa, né? Provérbios 10, 12 fala que o ódio provoca a disputa. Irmãos, eu creio que se durante esses 22 anos, e eu sempre não sabia que Deus ia fazer isso na vida dele. Ele não sabia. Irmãos, a palavra é clara. Jacó era profeta, né? Profeta não era, ele era. Deus deu uma revelação para ele nos últimos dias. Mas o Senhor não falou que José estava vivo. Isso me chamou a atenção. Eu creio que Jacó deveria clamar uns 22 anos. É muito tempo para a gente, né? Deus não falou para ele que ele está vivo. Não falou quanto. José mandou as carroças e a qual foi para. Esqueci o lugar que ele foi agora, buscar o Senhor. A palavra clara, Deus se revelou para ele e falou: não temos esse no Egito, porque eu estou contigo e eu sei que vai tapar seus olhos, ou seja, você vai morrer, você vai ver isso. Aí Deus falou, a Torá ali Deus falou. Então tem coisas
aqueles que são seus. Então, se você alimentasse o ódio no coração dele, o rancor, será que Deus teria feito isso na vida dele? Creio que não. Eu creio que não. Então não vale a pena você continuar alimentando esse ódio. Não vale a pena você alimentar rancor, ressentimento. Não vale a pena. Sabe por quê? Tudo isso que você passou, uma das coisas mais cabeludas, Deus está contigo. E você vai ser testemunha viva para outros. Você vai ser a mão que o Senhor vai utilizar para a salvação e a mim também. Então o ódio provoca disputa. Não será a hora, ele estava no auge da vida dele. Você imagina, né? Vamos supor, né? Teu filho estava aqui pregão, grandão, bonitão, e os outros vão falar dele, agora é a hora dele mostrar. Não mostra nada, não seja humilde. Traz todo mundo aberto. Olha, eu estou ganhando esse dinheiro aí, não é só para mim, não, para todo mundo. Vem cá, fica na piscina, me rodar. Você não deixava, vem para teus filhos também. Vem cá na minha casa. Faz isso não. Tira esse ódio. O amor cobre todo tipo de transgressão. Deus quer isso. Se eu estou disposta a cobrir esse tipo de transgressão, Ele disse que Ele também não está disposto a cobrir as minhas transgressões. Mas eu também não estou disposto a cobrir, Ele também não está disposto a cobrir as nossas transgressões. O amor é paciente e bondoso, não é ciumento e nem orgulhoso. Sobretudo tenham ativamente um amor uns pelos outros, porque o amor cobre muitos pecados. É chegar diante daquela pessoa que te deixou, que te traiu, que te abandonou. Ai, por favor, me ajuda. Ai, por favor, me socorre. Tu me empresta. Tem que pedir uma capa para lavar a outra, logo dela. Aleluia. Lá no capítulo 46 eu já falei. Jacó fala, Deus fala com Jacó, não temos descer ao Egito, porque eu farei ali no Egito, de ti uma grande nação. Foi aí que Israel começou a borbulhar, crescer, e lá, Faraó, espezinhando, maltratando, e o povo se multiplicando, Lá no capítulo 47, rapidamente eu só vou citar, né, que quando o povo não tinha mais dinheiro, não tinha mais animais, eles falaram para José, a gente vai se vender como escravo para você. Irmãos, não aceite trabalho escravo. Como assim, Camila? A pessoa fala, poxa, me ajuda, você vai lá fazer um serviço por um prato de comida, por uma coisa tão ínfima. Não faça isso. Deus falando. Seja justo. E o Zé vai falar, eu vou dar grão para vocês vão plantar. Quando vier o fruto, vocês vão dar 20% para o Faraó. Era um imposto. Isso a gente pode fazer. Faça uma troca. Você vai fazer tantos dias, mas eu vou te dar isso aqui e você vai dar isso aqui para mim. Não escravize seu irmão. Não escravize quem te fez mal. Tipo assim, eu só vou fazer isso se você fizer isso. Não faça isso. Seja justo diante de Deus. A vida de Judá, descrita em Gênesis, revela suas escolhas e as suas consequências das suas más escolhas. Revela a importância de não nos aparentarmos com quem não pertence ao mesmo povo e o perigo da prostituição. E a vida de José revela o amor por sua família, o perdão e a compreensão do propósito do seu sofrimento. Todos esses exemplos aqui é para a gente trazer para a nossa vida, a fim de que a gente possa tomar boas escolhas, né? Se errou, vamos procurar acertar no Senhor, em nome de Jesus, chamar de Shalom. Essa paraxá no passado eu que trouxe o choro. Eu me lembro bem porque quando Yosef
E a Camila fez uma observação realmente verdadeira. Quando eu serve, ali se declara, né, eu também me emociono. E foi, digamos assim, inusitado. Eu, segunda-feira, a Rocheira saiu, eu fiquei em casa sozinho, aí eu fui ler, né, a Paraxá, comecei a ler a Paraxá. Aí quando eu cheguei nesse momento, eu lendo alto, né, só eu, né, em casa, eu lendo alto, eu comecei a jogar o meu olho. Eu me emociono muito com essa passagem. Muito, mas chorei mesmo. Eu lembro, aí logo assim que ela chegou, ela falou o que foi, né? Eu estava olhando a Paraxá de novo e eu emocionei. Né? Porque é muito emocionante, irmão. Não tem como. Aqueles homens ali que fizeram mal ao seu irmão, que fizeram mal, quiseram matá-lo, quiseram exterminar com ele, e Deus dá uma reviravolta 20 e poucos anos depois, em que ele saiu de lá humilhado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, e o sangue daquele menino sobre as suas mãos. E eles vendo a tristeza do seu pai, que eles provocaram através do mal que eles fizeram ao seu irmão. Porém, o Eterno permitiu, como foi dito aqui, o Eterno permite determinadas coisas, porque Ele tem propósitos para que o nome dele possa ser exaltado, possa ser glorificado, possa ser bendito. E quando ele se declara dos seus irmãos, que já eram homens bem feitos, e eles ficam extasiados e impactados, sem entenderem nada. Como? Meu Senhor está dizendo que é José, que é nosso irmão. Canta isso. Eu falaria isso, né? Canta isso. É uma emoção muito grande. Né? Ver como Deus age nos nossos erros. Como Deus age através dos nossos vacilos. Obrigado. Como é que Deus age através de alguma coisa que nós fazemos de errado, que procedemos de errado, e Ele lá na frente vai glorificar o seu nome através das nossas vidas. Que nós não precisemos vacilarmos tanto assim como os irmãos de José vacilaram, mas que nós possamos ser sensíveis o suficiente para vermos a mão de Deus agindo em nossas vidas, mesmo sem entendermos naquele momento o que está acontecendo. Foi que agora fez, como Yosef teve, né, aquelas duas revelações. Ele disse: como você está achando que nós vamos, que eu vou me roubar antes de você? Mas o que diz a palavra? E agora estava atento ao que estava acontecendo. Ele não entendeu nada, Deus também não revelou nada para ele, mas ele era um homem espiritual, então ele estava atento no que o seu filho havia dito naquelas duas revelações. Que estejamos atentos a isso, porque Hashem é Hashem, Ele é o nosso Hashem. Que Deus possa nos abençoar. Se você trouxe os seus dízimos, sua oferta, nesse momento, nós vamos fazer essa purificação. Você que está nos assistindo, que seja o desejo de cooperar com esta congregação, será bem-vindo. Nós temos aí o nosso QR Code no Facebook ou no YouTube, posteriormente, né? No canal do YouTube. Será bem-vindo e abençoada a vossa
contribuição. Que vai pegando mais desperega, aquilo vai parecer de bonita e salva e palavra minha Senhora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Yeshua HaMashiach, Adonai-no, Moncheiro e Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E o adiantado Shalom. Perdoa.